patrimônio público e privado e crimes correlatos. Por meio do requerimento 03 de 2023, a Câmara dos Deputados instalou a presente Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo prorrogável de 120 dias, investigar invasões de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos através do seguinte rol exemplificativo de atividades: apuração de denúncias relacionadas ao tema, identificação de organizadores e financiadores das invasões, identificação de autoridades que estejam se omitindo e prevaricando diante de suas obrigações legais e adoção de medidas cabíveis visando o ressarcimento ao erário pelos prejuízos e danos causados pelos atos de vandalismo, assegurar o direito constitucional à propriedade privada e apurar atos que possam ser tipificados como crimes. Composto por 27 membros titulares e igual número de suplentes, essa CPI foi instalada no dia 17 de maio de 2023, ocasião em que foi eleito o presidente, o deputado tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O presidente indicou o subscritor do presente como relator, o que foi aceito pelo plenário da comissão. Nessa condição, foi elaborado o presente plano de trabalho. Propósito da CPI e estratégia de investigação. Inicialmente, cumpre registrar que as investigações parlamentares respondem ao propósito de fazer com que o Congresso Nacional, ou cada uma de suas casas separadamente, acumule informações necessárias para que possa agir com acerto e eficácia no exercício de suas atribuições, a legiferação, a investigação e o controle dos atos do Poder Executivo. Nessa medida, não são investigações empreendidas pelos órgãos do Poder Legislativo um fim em si mesmo, consistindo antes o importante meio preparatório, a produção de provas, de normas ou a tomada de medidas que permitam alterar um determinado estado de coisas. Tudo se opera com base nos dados obtidos por meio das investigações. Assim sendo, e com o fito de cumprir com esse relevante mistério, a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, autorizada pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, que lhe atribuiu poderes de investigação próprios das autoridades judiciais para apuração de fato ou de fatos determinados e por prazo certo, procederá à aprovação, após a aprovação dos respectivos requerimentos, aos seguintes atos e diligências, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários às investigações. Requisitar de órgãos e entidades públicas e privadas relacionadas às investigações informações em documentos. Ouvir testemunhas e convidados que possam contribuir à elucidação dos fatos. Proceder à oitiva de investigados que se mostrem nesta condição no curso das investigações. Manter um canal aberto de comunicação com a sociedade civil para que possam ser encaminhadas denúncias e outras contribuições relativas ao tema. Convidar ou convocar ministros de Estado e outras autoridades cujas atribuições encontram-se interligadas ao tema. Averiguar as denúncias relacionadas às invasões de propriedade, depredações de patrimônio público e privado, bem como crimes correlatos. Promover diligências e visitas técnicas aos estados e municípios onde ocorreram invasões durante o ano de 2023 e a quaisquer outros onde existam assentamentos, ocupações e atividades em andamento que se enquadrem no escopo dessa CPI. Efetuar a quebra de sigilos, requisitar relatórios de inteligência e pareceres técnicos, contábeis e legais. Promover visitas técnicas e diligências em todos os estados onde existam assentamentos instalados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Identificar e analisar as proposições legislativas relacionadas ao objeto da CPI que se encontram tramitando nesta Câmara dos Deputados. Para a consecução dos seus objetivos institucionais, uma correção aqui de digitação. Para a consecução dos seus objetivos institucionais, todos os ilustres deputados membros dessa CPI estão convidados a participar ativamente de seus trabalhos, para que se colham elementos robustos de prova aptos a sustentarem adequadamente suas conclusões. Imbuído desse intuito, o colegiado fará reuniões administrativas nos quais deliberará sobre os requerimentos que lhe forem submetidos, além de realizar sessões de oitivas e audiências públicas, para a tomada de depoimentos e a coleta de subsídios técnicos para a confecção do relatório final, no qual poderão constar recomendações, propostas legislativas. O relatório final, se for o caso, poderá ser encaminhado ao Ministério Público para que este, nos termos do artigo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores, bem como de autoridades que não estejam desempenhando a sua função e suas obrigações legais, e ainda a requisição de outros órgãos responsáveis pela tomada de providências apontadas pela CPI. As reuniões serão convocadas com antecedência e contarão com pautas específicas, devendo ocorrer nos horários e locais definidos pela presidência. Conclusão.
As atividades previstas no plano de trabalho visam conferir efetividade às investigações, à investigação parlamentar, que se inicia e com relação à qual será assegurada a observância dos preceitos constitucionais relacionados aos direitos e garantias fundamentais. Pretende-se levar a efeito a consecução de um trabalho de natureza técnica com eficiência e capacidade que se fazer um diagnóstico correto sobre o tema atualmente no Brasil, identificando-se a verdade real e obtendo resultados que permitam a esta Casa Legislativa exercer os atos que são da sua competência, além de fazer os encaminhamentos e as recomendações cabíveis a quem de direito, Sala das Sessões, 20 de maio de 2023.